Por que precisamos declarar variáveis? Dizer esta é uma variável, para então começarmos a utilizá-la. Existem algumas razões, e existem linguagens, como JavaScript, em que nem mesmo precisamos declarar as variáveis em algumas circunstâncias. Mas isso não quer dizer que não devemos declará-las. E aqui nós vamos ver, então, por que é importante declarar as variáveis que nós utilizamos. Este é um vídeo introdutório de programação para quem está dando os primeiros passos, ou até mesmo quem nunca trabalhou com programação, nunca criou um programa, e nós vamos trabalhar diretamente no navegador Chrome, de forma que qualquer um, na sua casa, sem instalar nada, pode fazer o mesmo que nós estamos fazendo aqui. Eu começo digitando about blank. Clico com o botão direito, clico em inspecionar e clico em console. Aqui nós temos um console, aqui nós podemos programar em JavaScript e nós vamos ver um pouco sobre variáveis aqui. Eu vou criar uma variável, vou colocar um valor nela e depois vou exibir essa variável. Let x. Isso cria a variável x. X é igual a 10. Isso atribui à variável x o valor 10. Alert x. Isto exibe uma janela contendo o valor da variável x. Então eu fiz esses três passos. Eu criei a variável, eu atribuí um valor à variável, fiz x, recebe, esse sinal não é a igualdade, é o recebe, é a atribuição, x recebe o valor 10. E, finalmente, uma função que exibe uma janela, que está no JavaScript, uma função de saída de dados, um comando de saída de dados, alert x, e ele exibe o 10. Então, cria a variável, atribua o valor 10 e exibe. Em algumas linguagens, a criação da variável é uma etapa indispensável, porque ali nós dizemos o tipo dela. Nós dizemos, por exemplo, int x. Se nós dizemos int x em C, por exemplo, ou em Java, nós estamos dizendo que x tem o tipo inteiro. Então, aqui x recebe 10, não há problema nenhum. X tem o tipo inteiro e x recebe 10. Se x fosse alguma outra coisa, e aí varia de linguagem para linguagem, pode ser às vezes também de biblioteca para biblioteca, string x. Bom, determinando uma linguagem que diga string x, provavelmente vai dizer aqui, erro, x é uma string e você tentou atribuir o valor 10. JavaScript trabalha diferente. X, eu posso agora dizer, olá mundo. X recebe a string olá mundo. Alert x e ele diz olá mundo. Então, o que nós temos aqui? Em JavaScript, em algumas linguagens, como JavaScript, nós não temos um tipo estático. A variável não é criada com o tipo int, ou string, ou boolean, ou outro tipo. Ela recebe um valor e o tipo dela vai depender desse valor. Eu posso dar, por exemplo, type of x e ele me diz que x é uma string. Mas se eu fizer x igual a 10, vai funcionar. E se eu disser type of x, agora ele aparece number. O JavaScript tem o tipo number, o tipo string, mas você não precisa criar a variável daquele tipo. O tipo da variável vai ser number se ela tiver um valor numérico, vai ser string se ela tiver uma string, etc. Então, alguém poderia pensar que o que nós estamos fazendo aqui? Apenas criando a variável x, cujo tipo vai depender do valor dela. Então, será que nós não poderíamos simplesmente dizer x igual a 10? E, na verdade, nós podemos. Se eu pegar aqui, por exemplo, x, ele vai dizer x não está definido. Se eu colocar let x, apareceu undefined. Sim, o valor de x é undefined, mas não deu um erro. O x existe agora. Ele não tem nenhum valor, mas ele existe. Eu criei a variável x. Vamos de novo. Se eu disser x, dá um erro. Mas eu posso dar let x e ele não dá mais um erro. Isso significa que se eu botar x igual a 10, eu atualizei a página de novo. Então o x está undefined. Vamos lá, x, não dá erro. X igual a 10. Dependendo, você pode criar ou usar algum recurso que gera um erro. Mas, na verdade, aqui ele funciona. X igual a 10. Ele criou a variável x, como se você tivesse dado let x,
e ele atribuiu a x o valor 10. X igual a 10 é a mesma coisa que dizer, por exemplo, quase a mesma coisa, seria o var, na verdade, mas é quase a mesma coisa que dizer let x igual a 10. Cria a variável x e dê a ela o valor 10. Então, embora em linguagens como C, Java, isso não vai funcionar, em linguagens como C ou Java, você colocar x igual a 10, ele vai dizer x não existe, x não foi criado, x não está definido. Você precisaria ter algo do tipo int x igual a 10. Eu crio a variável como inteiro e digo 10. Ah, mas então, como em JavaScript o tipo pode mudar, não é estático, não é int ou string, é o que for o valor, vai ser um number se eu atribuir 10, vai ser um string. Eu posso escrever, por exemplo, direto aqui e ele não vai dar erro. Olá mundo. Ele vai criar a variável x e vai colocar olá mundo. No entanto, embora seja possível, a menos que você use um modo chamado strict, mas embora seja possível, não quer dizer que seja uma boa ideia. E agora nós vamos entender um pouco melhor por que isso. Por que eu devo criar let x igual a 10? Porque isso cria a variável x e coloca nela o valor 10. Se eu coloco x igual ao olamundo, eu estou atribuindo olamundo a x e talvez eu esteja criando x. E programadores não gostam quando não sabem exatamente o que está acontecendo. Quando eu olho esta linha de código, eu não sei o que está acontecendo. Eu sei que x recebe olamundo, mas eu não sei se x está sendo criado. Nesta linha, eu sei que x está sendo criado e recebendo o valor 10. Então, quando nós vamos criar uma variável, se o nosso objetivo é criar uma variável, nós devemos criar ela. Isso nos permite, por exemplo, evitar um erro, que é o seguinte, vamos dizer, alguém escreveu let x igual a 10, alert x, let x igual a 20, alert x. O que ele vai exibir? 10 e 20? Não, ele vai dar um erro, porque aqui você está dizendo, estou tentando criar a variável x e colocando nela o valor 20, e ele está dando um erro dizendo, x já foi criado. Você não pode criar novamente a variável. Não é o momento de você criar a variável, porque ela já existe. Já existe nesse escopo, eu vou falar um vídeo sobre o escopo, já existe aqui a variável x. Isso nos permite também, sabe, peraí, eu achei que eu não tinha usado x em nenhum outro lugar, mas eu já usei e, inclusive, eu vou estragar o valor daquela variável x. Então, duas possibilidades aqui. Talvez seja let x igual a 10, alert x, let, opa, foi sem querer, let y igual a 20, alert y. Talvez seja isso que eu queira fazer. Ok, exibe 10, exibe 20. Isso é uma situação. Eu criei uma variável x e exibi ela, eu criei uma variável y e exibi ela. Ou talvez o que eu quisesse era criar a variável x, fazer o exibir ela, atribuir um novo valor a x e exibir ele. São situações diferentes. Ambos vão exibir 10 e 20. Mas são situações diferentes. Aqui, ao final dessa execução, x vale 20. Aqui, ao final desta execução, x vale 10. Então é importante entendermos o que nós queremos fazer. Se eu quero criar a variável, eu coloco let. Estou criando a variável. Se ela já existia antes, vai dar erro. E isso é bom, porque quer dizer que não era para criarmos aquela variável. Talvez ela disse, não, eu estou usando uma variável já criada, ou talvez tu diga, não, eu não queria mexer numa variável que já existia, talvez algum outro programador tenha criado essa variável e eu não quero mexer nela. Eu vou criar uma outra variável, talvez eu comece a usar nomes melhores do que x e y para não dar esse problema, mas isso é uma outra discussão. Mas eu vou criar uma outra variável que é a variável que eu vou usar. E com isso eu sei que eu não estou estragando uma variável que tenha sido criada previamente. Então, algumas linguagens exigem que você declare as variáveis para então utilizá-las. Muitas dessas linguagens você declara a variável e o tipo. JavaScript você não declara um tipo, mas é sempre uma boa ideia
declarar a variável para evitar, por exemplo, que você esteja usando sem perceber uma variável que já tenha sido usada antes. E aí, quando você coloca com o let, você está criando. Quando você está colocando assim, pode ser que você esteja criando. Mas se você quer criar, utilize o let. Se você quer apenas atribuir a uma variável que já existe, você não usa o let.